Boa tarde, pessoal. Sou Daniel Ximenes, head da mesa de renda variável do Inter. Estou aqui com a economista-chefe e head de research do banco, Rafaela Vitória. E vamos começar mais uma live da Onde Investir. Vamos falar sobre BDR. A B3 liberou para todos os investidores a negociação de BDR via bolsa hoje. Avaliei com a nossa mesa há pouco tempo no Inter, alguns investidores já se anteciparam, já negociaram ações BDR com a gente hoje. Mais de 2.000 clientes já negociaram BDR pelo Inter. Tá? É um produto que veio para agregar valor para os investidores pessoa física. E vamos comentar um pouquinho hoje desse produto. Rafa, resumindo, o que é BDR? Para o pessoal entender direitinho um pouco mais sobre esse produto. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Dani. Boa tarde. Bom, BDR, na verdade, é um recibo, né? A sigla significa Brazilian Depositary Receipt, então é um recibo de uma ação que é negociada fora do Brasil. Então, você tem uma ação, por exemplo, da Amazon, que é listada e negociada na Bolsa em Nova York. Aqui no Brasil, você emite um recibo, um banco, né, emissor desse recibo, lastreado nessa ação que fica depositada lá fora, e esse recibo vai ser negociado na B3. Né? Na verdade, as BDRs já existem, né, há bastante tempo, então a negociação desses recibos já acontecem na B3, e como o Dani falou, o que foi liberado hoje foi a negociação para todos os investidores. Até o momento, somente os investidores qualificados, né, e profissionais podiam negociar esses papéis, e agora houve abertura da negociação de BDRs para todos os investidores. Muito bom. E Rafa, considerando que essas empresas sempre estão no exterior, você acha que é interessante o pessoal acompanhar o cenário internacional? O que você acha do cenário internacional hoje, com eleições, com essas mudanças todas? O que você acha do cenário internacional? Sim, então quando a gente fala de BDR, a gente vai negociar em reais na bolsa local, mas a gente está falando de um ativo que está fora do país, né, e de um ativo que está gerando fluxo de caixa fora do país. A maior parte das empresas, né, que estão negociando hoje, né, que são popularmente conhecidas, aí, movimentaram bastante o mercado hoje, são as empresas americanas, mas vale lembrar que mesmo as grandes empresas americanas, elas fazem receita no mundo todo. Né? A Google, por exemplo, tem receita nos Estados Unidos, tem receita na Europa, na América Latina, em países da Ásia. Então é importante a gente ficar bastante atento para o cenário internacional. Acho que são dois pontos importantes que a gente destaca no cenário, né? Eu acho que um ponto favorável é um cenário de oportunidade de crescimento, né? Porque muitas vezes são empresas que a gente não tem, né, no Brasil, são setores que já são mais desenvolvidos lá fora, principalmente o setor de tecnologia. Eu destacaria acho que dois setores hoje, tecnologia e o setor de saúde, né, as grandes produtoras aí de remédios ligadas ao segmento de saúde, que são grandes empresas que têm um mercado muito maior lá fora do que aqui, então é uma oportunidade de diversificação, são potenciais empresas que vão continuar se valorizando e dando um retorno para o investidor. Um outro ponto positivo do cenário internacional hoje é a taxa de juros baixa. Né? A gente tem hoje juros negativos, né, na Europa, nos Estados Unidos. A taxa de juros americana ela não é negativa nominalmente, mas se a gente desconsiderar a inflação, ela também já está em patamar negativo. E isso atrai mais investidores para o mercado de equities, para o mercado de ações, que é onde você pode ter rendimentos, dividendos e valorização. Esse movimento ele vem já de algum tempo, né? Essas taxas não caíram agora, né? Elas vêm caindo desde aquelas vêm em baixa, né? Desde a crise de 2008, começaram um processo de recuperação, mas novamente agora na pandemia elas foram reduzidas e o cenário que a gente tem hoje é que elas fiquem baixas ainda por um bom tempo, 2, 3 anos, e isso deve continuar favorecendo o mercado acionário internacional. Então, esse é o ponto favorável para esse investimento. Por outro lado, a gente tem que ressaltar os riscos, né? Como você falou, de fato, no curto prazo, existe uma grande preocupação com a eleição americana, que acontece agora nas próximas 2 semanas, a gente já deve ter uma definição, mas enquanto isso o mercado segue com uma certa volatilidade. Eu diria que mesmo depois das eleições, independente de qual candidato ganhar, ainda existe as diferenças entre o partido do executivo e do legislativo, e o mercado americano também passa por um processo de discussão de estímulos fiscais
discussões políticas e dependendo do resultado do Congresso, a gente pode ter discussões mais longas ou discussões que se resolvam rapidamente. Então, por enquanto, a gente não tem ainda essa definição e com isso a gente tem uma volatilidade maior no mercado e é importante a gente se atentar a esses riscos. Eu vou destacar por último o último risco que a gente vê, que infelizmente ainda é a pandemia, principalmente hoje na Europa. A segunda onda, ela continua crescendo, apesar que hoje a gente vê mais um número de contaminação crescendo do que de hospitalização e fatalidade, mas ainda assim isso vem prejudicando, né, a recuperação econômica, porque alguns setores mais afetados pelo distanciamento social, como serviços, tende a ter uma recuperação mais lenta. Então eu diria que são os 2 pontos de atenção e 2 pontos de risco que devem continuar gerando uma certa volatilidade aí no mercado. Legal. Acho que um ponto interessante que você comentou, Rafa, é o crescimento desse investidor pessoa física em bolsa. A gente viu recentemente, no último mês, fundos imobiliários chegando a 1 milhão de investidores pessoa física. Eu acho que o BDR tem tudo para ter um espaço como esse, né? Acho que todo mundo estava atrás de investir numa empresa como Nike, como Google, como Amazon. Eu acho que vai ter um crescimento tão forte quanto teve fundo imobiliário e é bem positivo para a B3 como um todo. E agora, Rafa, em primeira mão, o que a gente tem de conteúdo hoje? Contar para o pessoal o que a gente tem feito para acompanhar as BDRs, o que a gente tem de conteúdo hoje na nossa plataforma para o cliente Inter? Sim, a gente acabou de lançar hoje um novo acompanhamento do mercado de ações, especificamente de BDRs. Então, os clientes cadastrados, os investidores cadastrados, né, na lista de research, já recebeu esse acompanhamento. Então, a gente vai fazer um acompanhamento mensal. O que a gente fez? Né? A gente olhou o mercado das principais BDRs, fez uma seleção. Hoje já tem mais de 600, né, BDRs disponíveis. A gente fez uma seleção aí de 30 papéis que a gente considera atrativos do ponto de vista técnico e também do fundamento. E dentre esses papéis, a gente analisou mais profundamente 10 e a gente montou uma carteira, a gente fez uma seleção, né, de carteira recomendada de BDRs de 10 nomes. Para o próximo mês, a gente já está chamando de carteira de novembro, né, porque o mês de outubro já acabou, e a nossa ideia é mensalmente a gente fazer uma revisão dessa carteira, né. O que a gente olhou? São grandes nomes com liquidez, né, no mercado, nessa negociação, nomes que têm uma expectativa de geração de fluxo de caixa, de valorização, com base no consenso de mercado, que são atrativos, né, que estão, um investimento que vai ter um retorno atrativo aí para o investidor, e também, em alguns casos, bons pagamentos de dividendos. É uma carteira diversificada, que tem desde bancos, mas empresas de tecnologia também, e isso compõe a carteira como um todo do investidor. Porque é muito importante, né, a gente fala em investimento em ações, eu acho que o principal ponto de proteção do risco é a diversificação, né? Então, a gente não recomenda hoje nenhum investidor fazer uma aquisição de uma empresa, por mais que você, como consumidor, às vezes, se familiarize com aquela empresa específica, você comprar só uma ação, uma BDR, você está se expondo ao risco específico daquela empresa somente, né? Enquanto você monta uma carteira com 10 nomes, você diversifica aquele risco, principalmente entre setores, o que é muito importante para proteger o seu investimento no longo prazo. Legal, tem uma informação importante, interessante do pessoal acompanhar, que o investidor consegue acompanhar um ETF na bolsa, que é o índice BDRX, que tem a composição de 55 BDRs mais negociadas no Brasil, então o investidor consegue acompanhar a composição desse índice na bolsa também. Até pegando um pouco do gancho que você falou de alocação de portfólio, o que você acha hoje que é uma alocação ideal para essa classe de ativo, pensando no portfólio como um todo? O que é a nossa recomendação hoje para essa exposição em BDRs? Sim, hoje a gente pensa, acho que até o primeiro passo, antes de alocação em BDRs, né, a gente já falou bastante nas outras lives onde investir, é você preparar a sua estratégia de investimento, né, com base nas classes de ativos, né. A gente tem a nossa recomendação de estratégia de investimento lá no nosso site, em Inter Strategy, tem a recomendação das carteiras, então se o seu perfil é mais conservador, a sua alocação em ações, ela não deve ultrapassar 5%. Para um perfil moderado, chega a 10, 15, e um perfil mais arrojado
pode chegar até 30, 40. Então, pensando aí num perfil moderado, que você aloca 20% do seu portfólio em ações, a gente recomenda uma alocação em ações diversificada. E as BDRs, elas vão compor esses 20%. Então, parte desses 20% que a gente dedica para alocação de renda variável, a gente pode montar uma carteira de BDR compondo aquela alocação. E lembrando que as BDRs, elas são cotadas em dólar, né? Acho que a gente não comentou no primeiro passo, né, o que são as BDRs, mas é bem importante isso, né? Porque como a cotação ela é em dólar, mas a gente na B3 vê essa cotação em reais, ela vai variar também com base no câmbio. Então, por exemplo, se a ação não subiu na bolsa lá fora, mas o dólar caiu, você pode ter, o real caiu, você pode ter uma desvalorização, mas se o real valorizar, você também pode ter um ganho nesse investimento. Então, é importante que a gente vai ficar exposto ao câmbio quando fizer um investimento em BDR. E esse fato, ele faz a gente pensar que ele tem que ser um investimento de longo prazo, principalmente pelo lado do câmbio, né? O câmbio sofre muitas variações, não só por conta, né, de cenário econômico, mas por conta de fluxos, de notícias, aversão a risco. Então, é muito importante que a gente tenha um horizonte de investimento mais longo para quando a gente pensa nessa carteira de BDRs, para que a gente não fique tão preocupada com a volatilidade que vai ter nessa carteira por conta do câmbio nesse período, né? Então, por isso que a gente recomenda somente uma parte da sua alocação em ações ser em BDR, porque você vai ter uma exposição adicional ali também ao dólar. Legal, e até acho que é legal considerar também que a BDR é um veículo fácil, né, de investir lá fora. Muita gente pensa, como que eu vou investir lá fora? Tenho que abrir conta numa corretora lá fora, tem a dificuldade de fazer uma remessa cambial, e aí com o investimento em BDR tem essa facilidade, né, de um veículo de investir em empresas estrangeiras e investir lá fora através de um mercado no Brasil. Excelente. E falando um pouco do operacional, né, acho que eu queria comentar um pouco do operacional, que acho que é dúvida de muito investidor. Como é que faz para negociar BDRs no Inter? É bem simples, totalmente igual a negociar uma ação. Então o cliente entra no nosso home broker, na nossa plataforma, compra e vende BDRs. Tá? As liquidações seguem o mesmo padrão, liquidação sempre em 2 dias. Tá? Então, mesmo formato, abriu o aplicativo, abriu o home broker, cadastra o papel, compra, vende o ativo da forma que quiser, muito simples, não muda nada. Percebi que tem muita dúvida em cima disso. Se paga custódia, se paga corretagem, é totalmente gratuito, sem custódia, sem corretagem. Então, mesmo padrão de negociação de ações normais no Brasil, você tem o padrão de negociar as BDRs também via HB do Inter. Outras dúvidas que eu já percebi que o pessoal tem bastante e é realmente algo novo para o mercado são sobre os dividendos. Então, as BDRs pagam dividendos também, são creditados em conta dos acionistas dessas BDRs, e também a tributação. A tributação segue a mesma lógica da tributação de ações negociadas local. Então, comprou, vendeu, você paga 15% sobre o lucro, e nos day trades também você vai pagar ali o 20% sobre o lucro. Segue o mesmo formato. Acho que podemos seguir para as perguntas aqui, né, Rafa? Deixa eu ver o que a gente tem de pergunta hoje aqui no nosso YouTube. Deixa eu ver o que o pessoal selecionou para a gente. Muitas perguntas aqui sobre o imposto e corretagem, se tem, se não tem. Já respondemos essas perguntas. Sobre dividendos também. Deixa eu ver se eu pego uma diferente disso. Aonde encontro uma lista de BDRs que podem ser compradas? Bom, tá aí na sua tela. Exatamente. A gente começou hoje, né, então, a cobertura das BDRs, um relatório que é um relatório de recomendação de uma carteira como um todo. Então, não são relatórios individuais por empresa, como é a cobertura que a gente tem feito com as ações aqui no Brasil. O QR Code está aí na tela, vai te direcionar diretamente para esse acompanhamento, onde a gente explica, né, muito do que a gente comentou aqui, do que o Dani falou da parte operacional também, do que são as BDRs. E a nossa carteira recomendada hoje são 10 BDRs, a nossa carteira recomendada agora para o próximo mês. E esse relatório vai ser atualizado mensalmente, a gente vai fazer um acompanhamento, havendo oportunidade de realização de lucro, de incluir uma nova BDR, esse relatório vai ser sempre atualizado.
atualizado. Mas está aí na sua tela, disponível também no app, né, para quem tem acesso ali na PAI, e também na nossa página do Inter Research, no bancointer.com.br/interresearch. Excelente. Não mencionei quem fez a pergunta, mas foi a Karina Passoni que fez essa pergunta. Seguindo para uma próxima aqui, se existe valor mínimo para investir em BDRs. Não tem um valor mínimo, o lote padrão das BDRs são 10 contratos, tá? Mas tem negociação no fracionário também, então o investidor consegue comprar as BDRs com valores bem baixos, então não tem o custo de corretagem. O acesso realmente é fácil de comprar uma BDR hoje. Seguimos para uma próxima pergunta. Acho que a gente acabou matando muita dúvida do investidor, que era muito em cima de dividendos, que a gente já falou que realmente paga os dividendos, os proventos, e também em cima de imposto. A gente já falou que o imposto segue a política das negociações de ações do Brasil, e também pergunta referente aos custos, que a gente já introduziu também, que segue o mesmo padrão de isenção total de corretagem, e também não tem custódia para ter BDRs aqui no Inter. Acho que é interessante falar um pouco mais sobre os dividendos, né? Especificamente, por que é importante a gente analisar os dividendos das BDRs, né? Como a carteira de BDRs recomendada são de empresas maduras, na maior parte elas são boas pagadoras de dividendos. Então, para o investidor esperar o recebimento desses dividendos, desses proventos. Essa seleção que foi feita com base numa análise fundamentalista, então a gente olhou bastante as empresas geradoras de caixa e, consequentemente, elas são pagadoras de dividendos, né? Então, sim, é importante para o investidor saber que é uma carteira de empresas maduras e, por isso, o recebimento de dividendos ele vai fazer parte do retorno também dessa carteira. Além da valorização, né, algumas empresas têm potencial de valorização um pouco mais, por potencial de crescimento, né, como eu falei, no setor de saúde, também no setor de tecnologia, mas no setor, por exemplo, financeiro, no setor de lazer, né, a gente recomendou as ações da Disney também, você tem ali também um bom retorno via dividendo, porque são empresas maduras em segmentos mais maduros. Legal, até uma dica, acho que muita gente segue isso já, mas uma dica interessante é o pessoal usar esses dividendos para ter investimentos recorrentes, ou na própria ação, ou aumentar a sua parcela de investimento em BDRs ou em renda variável, tentar utilizar desses recebimentos para investir de forma recorrente, que vai ver que no longo prazo vai ter um retorno interessante para a carteira. Acho que basicamente é isso, né, Rafa? Acho que convidar o pessoal a entrar na nossa plataforma, cadastrar lá no Inter Research para receber os relatórios, acompanhar os últimos relatórios que soltamos sobre BDR, com alguns papéis que a gente comentou um pouco, e contar com a gente, entrar na plataforma, ver que é simples operar BDR. Hoje quem quiser ter uma ação da Disney, quem quiser ter uma ação da Apple, da Google, é só entrar no aplicativo, efetuar a compra e tem essa facilidade aí de ter as posições de empresas estrangeiras também. Acho que é isso, obrigado pelo tempo, obrigado pessoal. Obrigada, Dani. Por mais uma live da Onde Investir, e até a próxima. Até a próxima, pessoal.